Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 50º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com Ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura os livros de Atos, capítulo 7 e 8, e 2 de Coríntios, capítulo 3 e 4. Mas antes de iniciarmos, lhe encorajo a você estar diante da sua Bíblia aberta, caderno e caneta em mãos. Vá para o seu local secreto de adoração e oração e se conecte na palavra que o Senhor está nos concedendo no dia de hoje. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo estará me ajudando neste grande propósito. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 7. Em Atos 7 diz assim: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina e em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto saíram e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e a segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão. Comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus, da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, além que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou
a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos, e completados 40 anos apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus nos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando eram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa,
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, e graças a Deus. No capítulo 7 destaca o versículo 2. Irmãos e pais, ouve. O discurso de Estevão diante do Sinédrio é uma defesa da fé propagada por Cristo e pelos apóstolos. Ele é o precursor de todos quanto defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou distorcem, e é o primeiro que morreu por essa causa. Jesus vindica a ação de Estevão, ficando em pé para honrá-lo diante de seu Pai no céu. O amor de Estevão, a verdade e a sua disposição de dar a vida para salvaguardá-la contrastam-se nitidamente com aqueles que pouco se interessam por batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, e que, em nome do amor, da paz e da tolerância, não veem qualquer necessidade de oposição aos falsos mestres, nem aqueles que distorcem o evangelho puro, em favor do qual Cristo morreu. No versículo 38 destaca a congregação no deserto. A congregação no deserto refere-se a Israel como o povo de Deus. Em hebraico, a palavra traduzida por congregação é kahal, e na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, é o termo eclésia, isto é, assembleia ou igreja. Primeiro, assim como Moisés conduziu a igreja do Antigo Testamento, Cristo conduz a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento, designada descendência de Abraão e Israel de Deus, dá continuidade à igreja do Antigo Testamento. Segundo, assim como a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento está no deserto, isto é uma igreja peregrina longe da terra prometida. Por isso, nunca devemos sentir-nos plenamente à vontade quanto ao viver aqui nesta terra. No versículo 42 destaca o Deus os abandonou. As palavras de Estevão refletem um princípio bem estabelecido nas Escrituras e na história da redenção. Aqueles que persistem em repudiar a Deus não somente são abandonados por Ele, como também são entregues à influência do mal de Satanás e da imoralidade. Ao contrário da crença popular, Deus não continuará demonstrando amor e perdão, caso não haja resposta da nossa parte. Ele perdoa e comunica o seu amor somente àqueles que voltam-se para Ele com arrependimento sincero e com a verdadeira obediência. Para aqueles que endurecem o coração, que
que sempre resistem ao Espírito Santo e que se recusam a aceitar a salvação divina, permanece somente na ira justa de Deus. No versículo 44 destaca o segundo modelo. Deus sempre teve um modelo padrão divino para ser seguido por seu povo. Primeiro, Deus tinha um padrão para Moisés, que servia de norma segundo o antigo concerto. Ponto número 1. Em Êxodo capítulo 12, Deus deu a Moisés instruções específicas para a primeira Páscoa no Egito, que se tornou padrão para todas as gerações subsequentes dos israelitas. Ponto número 2, em Êxodo 20, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos como padrão e norma moral para todas as gerações subsequentes. Ponto número 3, em Êxodo 25, Deus mandou Moisés levantar um tabernáculo no meio do arraial de Israel, como cópia e sombra das coisas celestiais e da redenção que Deus planejara levar a efeito através do Senhor Jesus Cristo na terra. Moisés fez cuidadosamente o tabernáculo e todos os seus pertences conforme o modelo que Deus estabelecera na sua sabedoria. Segundo, tão certamente como Deus tinha um padrão para o tabernáculo, segundo o antigo concerto, ele tem um padrão para a sua igreja segundo o novo concerto. Os apóstolos do Novo Testamento não resolveram de modo arbitrário e aleatório como a igreja seria constituída, porque o Pai e o Filho, mediante o que o Espírito Santo registrou nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas Epístolas e nas Cartas às 7 igrejas, estabeleceu o padrão apostólico para a igreja. Terceiro, infelizmente, depois da era apostólica, a igreja começou a apartar-se da revelação divina e a modificar o padrão celestial de Deus, ao acomodar-se às culturas e à organização conforme as ideias humanas e terrenas. O resultado tem sido a proliferação de padrões humanos impostos à igreja. Quarto, para a Igreja de Jesus Cristo experimentar novamente a totalidade do plano, poder, favor e presença de Deus, deve deixar de seguir seus próprios caminhos e voltar a adotar o padrão apostólico do Novo Testamento como a norma perpétua de Deus para ela. No versículo 51 destaco: sempre resistis ao Espírito Santo. A história de Israel retrata um povo que repetidamente rebelou-se contra Deus e a sua palavra revelada. Ao invés de se submeterem às normas da sua lei, os israelitas se voltaram para os caminhos e modo de vida das nações ímpias ao seu redor. Mataram os profetas, que os chamavam ao arrependimento e que profetizavam a respeito da vinda de Cristo. É isso que significa resistir ao Espírito Santo. Da mesma forma, o Israel de Cristo sob o novo concerto deve estar consciente da sua tendência de proceder como o Israel de Deus do antigo concerto. As igrejas de Cristo podem desviar-se dele e da sua palavra e recusar-se a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Acontecendo isso, elas incorrerão no juízo divino. O reino lhes será tirado. No versículo 56 destaco o Filho do Homem que está em pé. A Bíblia normalmente fala de Jesus assentado à direita de Deus, mas aqui, conforme a tradução literal do grego, Jesus colocou-se de pé para dar as boas-vindas ao seu primeiro mártir, que morreria por amor a ele. Estevão confessa a Cristo diante dos homens e defender a fé. Agora Cristo, honrando seu servo, confessa-o diante do seu Pai Celeste. O Salvador está em pé, pronto para acolher como intercessor e advogado o crente fiel que enfrenta a morte por ele. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 8. Em Atos 8 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto.
e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus que alcança por dinheiro, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante
do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. E graças a Deus. O capítulo 8 destaca o versículo 1, uma grande perseguição. Parece que Saulo foi o líder da primeira perseguição em grande escala contra a igreja. Perseguição essa intensa e severa. Homens e mulheres eram encerrados na prisão, açoitados e muitos foram mortos. Deus, porém, transformou essa perseguição em início da grande obra missionária da igreja. Dos versículos 5 a 24 destaca o descendo Filipe a Samaria. Note a sequência de eventos nesse registro do derramamento do Espírito Santo nos crentes samaritanos. Primeiro, Filipe pregou o evangelho do reino e Deus confirmou a palavra com sinais e prodígios. Segundo, muitos samaritanos receberam a palavra de Deus, creram em Jesus, foram curados e libertos de espírito imundos e batizados nas águas. Assim experimentaram a salvação, a obra regeneradora do Espírito Santo e o poder do reino de Deus. Terceiro, o Espírito Santo, porém, não tinha descido sobre nenhum deles depois da sua conversão a Cristo e batismo em águas. Quarto, alguns dias depois da conversão dos samaritanos, Pedro e João chegaram a Samaria e oraram para os novos crentes receberem o Espírito Santo. Houve um definido intervalo entre a conversão deles e o recebimento do batismo no Espírito Santo. Este caso dos samaritanos segue o padrão da experiência idêntica dos discípulos no dia de Pentecostes. Quinto, sem dúvida, houve manifestação externa, neste caso de recebimento do Espírito Santo, a saber, línguas e profecias. No versículo 6 destaca os sinais que ele fazia. A promessa de Cristo no sentido de operar sinais e milagres para confirmar a pregação da palavra não se limitava aos apóstolos. Ele prometeu que os convertidos por seus discípulos, os que crerem na palavra deles, operarão milagres em nome de Jesus, tais como expulsar demônios e curar os enfermos. Foi exatamente o que Filipe fez. No versículo 12 destaco: crescem no nome de Jesus Cristo. Os samaritanos já eram convertidos e salvos antes do Espírito vir sobre eles. Primeiro, creram e foram batizados. Dois fatos tornam claro que a fé dos samaritanos era fé genuína salvífica. Ponto número 1, tanto Filipe quanto os apóstolos consideravam válida a fé que eles tinham. Ponto número 2, os samaritanos assumiram um compromisso público com Cristo mediante o batismo em águas. As Escrituras afirmam que quem crer e for batizado será salvo. Sendo assim, eram regenerados e o Espírito Santo habitava neles. Segundo o recebimento do Espírito Santo por eles, vários dias mais tarde, não era para a salvação, era para o recebimento do Espírito Santo, como os discípulos o receberam no dia de Pentecostes. Isto é, para dotá-los de poder para o serviço e testemunho para Deus. Lucas emprega aqui a expressão: recebereis a virtude do Espírito, principalmente no sentido de revestir de poder divino.
e não no sentido do novo nascimento ou da regeneração. E terceiro, alguns têm ensinado que a fé dos samaritanos não era uma fé salvífica e regeneradora. É uma incoerência crer que Filipe, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, batizasse, curasse e expulsasse demônios de pessoas cuja fé não considerasse genuína. No versículo 16 destaco sobre nenhum deles tinha ainda descido. O Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Da mesma maneira que descera sobre os crentes no dia de Pentecostes, ainda não descera sobre eles de conformidade com a promessa do Pai, e conforme Cristo predissera: vós sereis batizados com o Espírito Santo. No versículo 17 destaco: receber o Espírito Santo. Mediante a imposição das mãos dos apóstolos, os samaritanos receberam o Espírito Santo de modo idêntico ao batismo no dia de Pentecostes. A experiência dos samaritanos em duas etapas, ou seja, primeiramente crer e depois ser cheios do Espírito, demonstra que a experiência em duas etapas dos crentes do dia de Pentecostes não foi anômala. As experiências tanto de Paulo, no capítulo 9, dos versículos 5 a 17, como as dos discípulos em Efésios, capítulo 19, versículos 1 a 6, foram igualmente a dos samaritanos. Aceitaram Cristo como Senhor e depois foram cheios do Espírito. Não tem a ver um longo tempo de espera entre a salvação e o batismo no Espírito, conforme demonstra o caso dos gentios em Cesareia. No versículo 18 destaco Simão vendo. A descida do Espírito sobre os samaritanos foi acompanhada de manifestações externas visíveis, notadas até por Simão, o mágico. Era razoável concluir que as manifestações visíveis eram semelhantes à dos primeiros discípulos no dia de Pentecostes, isto é, falar noutras línguas. Assim, tanto os samaritanos como os apóstolos tiveram um sinal confirmador da descida do Espírito Santo sobre aqueles novos crentes. No versículo 21 e último: o teu coração não é reto. O batismo no Espírito Santo através do livro de Atos ocorre somente entre os salvos por Jesus Cristo. Primeiro, Simão, que queria o poder e o dom do Espírito Santo, bem como a autoridade para transmitir o dom, foi rejeitado por Deus por ser ímpio, em laço de iniquidade, não tendo um coração reto diante de Deus. O dom genuíno do Espírito Santo será derramado somente sobre quem o teme e faz que é justo. Segundo, antes e depois do dia de Pentecoste, os discípulos de Cristo viviam para o Senhor ressurreto e oravam continuamente. Suas vidas eram separadas do pecado e do mundo e observavam o ensino dos apóstolos. Novos derramamentos do Espírito eram concedidos a crentes que tinham largado seus pecados e seus maus caminhos para viverem para Jesus Cristo. Andar no Espírito e ser guiado por Ele são sempre condições para alguém ser cheio do Espírito. Terceiro, qualquer experiência sobrenatural, tida como batismo no Espírito Santo, ocorrida em quem continuava nos caminhos pecaminosos da carne, não é de Cristo. Pelo contrário, é um falso batismo no Espírito e que pode ser acompanhado de poderes demoníacos. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 3. Em 2 Coríntios 3 diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministradas por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o
qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. E graças a Deus. No capítulo 3, destaco o versículo 3. Escrita nas tábuas de carne do coração. Sob o novo concerto estabelecido pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo escreve a lei de Deus, não em tábuas de pedra, conforme ocorreu no Sinai, mas nas tábuas do coração. Por isso o crente tem a lei de Deus no coração e pelo poder do Espírito consegue guardá-la. Esta lei interior consiste em amar a Deus e ao próximo. A letra mata. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Não é a lei nem a palavra de Deus escrita em si mesmas que destrói. Trata-se, pelo contrário, das exigências da lei, que sem a vida e o poder do Espírito trazem condenação. Mediante a salvação em Cristo, o Espírito Santo concede vida e poder espiritual ao crente para que este faça a vontade de Deus. Mediante o Espírito Santo, a letra da lei já não mata. O ministério do Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Aqui Paulo chama o Novo Testamento ou o Novo Concerto, ou ministério do Espírito, referindo-se à ministração do Espírito Santo. Mediante a fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo, nascemos de novo e recebemos a promessa do batismo no Espírito. Todos os benefícios redentores de Cristo vêm através do Espírito Santo. É Ele quem nos transmite a presença de Cristo e todas as suas bênçãos. Onde está o Espírito, aí há liberdade. Preste atenção na mensagem no versículo 17. A liberdade vem através de Cristo. É, acima de tudo, libertação da condenação e escravidão do pecado e do domínio total de Satanás. Primeiro, a verdadeira libertação começa quando o crente se une a Cristo e recebe o Espírito Santo. A libertação da escravidão espiritual é mantida através da presença contínua do Espírito Santo no crente e pela obediência deste à orientação do Espírito. Segundo, a liberdade proporcionada por Cristo não é uma liberdade para o crente fazer o que quer, mas para fazer o que deve. A liberdade espiritual nunca deve ser usada como pretexto para o mal, nem como justificativa para os conflitos. A liberdade cristã deixa o crente livre para servir a Deus e ao próximo, segundo a justiça. Agora somos servos de Cristo, vivendo para agradar a Deus pela graça, refletindo a glória do Senhor.
Preste atenção na mensagem no versículo 18. Significa experimentar a sua presença, o seu amor, a sua justiça e o seu poder através da oração e do Espírito Santo, quando permanecemos nele e na sua palavra. Isto resulta em sermos transformados à sua semelhança. Na presente era, essa transformação é progressiva e parcial. Quando, porém, Cristo voltar, nós o contemplaremos face a face e a nossa transformação será completa. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 4. Em 2 Coríntios 4, diz assim: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. E graças a Deus. O Deus deste século. Preste atenção na mensagem no versículo 4. O Deus deste século, ou o príncipe deste mundo, é Satanás, que exerce poder sobre boa parte da atividade deste mundo. Ele governa como usurpador e o seu governo é temporário e não absoluto. Satanás continua agindo, mas somente segundo a vontade permissiva de Deus até ao fim da história. Aqueles que não se submetem a Jesus Cristo permanecem sob o controle de Satanás. Este cega os olhos deles à verdade e à glória do Evangelho, a fim de não serem salvos. A solução para esta trágica situação é neutralizar a atividade dele, mediante a intercessão e pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que o povo ouça, entenda e decida crer ou não. Esses tesouros em vasos de barro. Preste atenção na mensagem no versículo 7.
O cristão é um vaso de barro, que às vezes passa por tristezas, lágrimas, aflições, perplexidades, fraquezas e temores. Mas o cristão não é derrotado por causa do tesouro celestial que nele está. O cristianismo não é a eliminação da fraqueza, nem meramente a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Isso significa, primeiro, em que toda aflição podemos ser mais do que vencedores mediante o poder e o amor de Deus. E segundo, que nossas fraquezas, aflições e sofrimento nos tornam totalmente receptivos à graça abundante de Cristo e permitem que a sua vida seja manifesta em nossos corpos. Atribulados, mas não angustiados. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Se experimentarmos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição, perturbação, enfermidade ou tragédia provocará nossa derrota espiritual. Quando as circunstâncias exteriores se tornam insuportáveis e o nosso recurso humano se esgotam, os recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver nossa fé, esperança e força. Deus não abandonará seus filhos fiéis em nenhuma circunstância. Entregues à morte. Preste atenção nos versículos 11 e 12. Para um cristão ministrar vida a outra pessoa, ele deve compartilhar dos sofrimentos de Cristo e experimentar na sua própria vida a operação da morte. A abnegação, a aflição, a decepção e o sofrimento por amor a Cristo farão com que nossa vida ministre a graça ao próximo. Jesus ensinou esse mesmo grande princípio do quebrantamento no livro de João, capítulo 12, versículos 24 e 25. Homem exterior, interior. Preste atenção na mensagem no versículo 16. O homem exterior é o nosso corpo físico, sujeito à decadência e que vai caminhando para a morte por causa da mortalidade e aflição da vida. O homem interior é o espírito humano, o nosso ser interior que recebe a vida espiritual de Cristo. Embora nosso corpo envelheça e decaia, experimentamos a renovação contínua mediante a outorga constante da vida e poder de Cristo, cuja influência capacita nossa mente, nossas emoções e a vontade a se confrontarem com a sua semelhança e propósito eterno. Leve tribulação, peso eterno de glória. Preste atenção no versículo 17, o último do capítulo 4. As aflições e as privações suportadas na vida dos que permanecem fiéis a Cristo são leves em comparação com a abundância de glória que temos em Cristo. Essa glória já está parcialmente presente, mas só no futuro será experimentada plenamente, quando alcançarmos a nossa herança no céu. Podemos dizer que as tribulações mais severas não eram nada em comparação com a glória do estado eterno. Não devemos, portanto, desesperar-nos, perder a esperança, nem deixar nossa fé diminuir em meio aos nossos problemas. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, volte lá, se teve alguma dúvida, é bom refazer. Não termine o propósito com dúvida no coração, porque não haverá novo recomeço diante de Cristo. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Eu declaro que o seu reino venha sobre a minha vida, Pai. Revele o lugar que tens para mim hoje, para a minha família. Eu oro por todos os meus familiares, parentes distantes, parentes queridos. Eu incluo também os meus amigos, Pai. Eu oro por toda a liderança das igrejas, sim, espalhadas no mundo, para que sejam fortalecidos nos propósitos do Senhor, Pai. Eu oro por proteção na saúde, nas finanças, no matrimônio, filhos, nas viagens missionárias. Que não permitas que sejamos difamados ou caluniados, que sejam ditas apenas orações, palavras de edificação e bênçãos sobre eles.
pessoas que eu estou crendo que conhecerão o Senhor Jesus. Toda a minha família, meus amigos, todos que estão ao meu redor, eu creio poderosamente que o Senhor irá de fazer com que eles entendam que só Tu és Deus. Oro pelos governantes deste país e do mundo, por suas famílias, pelos outros líderes de outras localidades. Proteja-os de mentiras e fraudes, permita que eles se aproximem do Senhor, meu Pai, diariamente. É isso que eu te peço hoje: saúde, paz. Que o Senhor nos conceda sabedoria, que nos coloque no caminho correto, que nos afaste de pessoas poluídas, de pessoas contaminadas com espíritos malignos de porco. Que o Senhor coloque em nós, Pai, um sentimento de humildade, para que não possamos e não devamos retribuir e pagar com a mesma moeda que somos ofendidos, mas que nós sejamos imagem e semelhança de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus.